Olá, sejam bem-vindos ao canal Refúgio de Oração. Você já se perguntou como seria viver em um mundo onde ninguém acredita em Deus? Onde a maldade não encontra freio, e a verdade é ignorada, como se nunca tivesse existido? O Salmo 53 é uma janela para esse cenário, um retrato sombrio, mas real, da humanidade que se afasta do Criador. O tolo diz no seu coração: Deus não existe. Não é apenas uma frase, é uma declaração de guerra contra tudo o que é santo, justo e verdadeiro. Esse salmo nos mostra um povo corrompido, sem entendimento, que faz o mal como se fosse rotina. Mas também nos revela algo surpreendente: Deus está observando. Ele olha lá do céu, procurando por alguém que o busque de verdade. Em meio à escuridão, há um brilho de esperança. Há um clamor por salvação. E há um Deus pronto para agir. Esse não é um texto sobre ateus no sentido intelectual, mas sobre pessoas que vivem como se Deus não existisse, mesmo que digam crer. É um alerta para todos nós. Será que estamos buscando a Deus com sinceridade, ou temos vivido como se Ele estivesse distante, alheio, fora da equação? Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nas palavras do Salmo 53. Vamos entender o que elas significam para os nossos dias, o que elas dizem sobre o mundo que nos cerca, e o que podemos fazer para não nos perdermos no meio dessa escuridão. Se você já se sentiu sozinho na fé, se já se perguntou por que parece que o mal vence, se já questionou onde está Deus quando tudo parece errado, então este salmo é para você. Porque mesmo quando tudo parece sem sentido, há um plano maior sendo desenhado, e Deus está prestes a agir. Vamos para a leitura completa do Salmo 53. Para o regente do coro, uma meditação de Davi. Para ser cantada com a música Doente por causa de uma doença. Os tolos pensam assim: para que pensar em Deus? Ele não existe mesmo. Todos são corruptos e praticam o mal, não há mais ninguém que faça o que é certo. Do céu Deus olha para a humanidade, para ver se existe alguém que tenha juízo, alguém que procure conhecer a Deus. Porém todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não existe uma só pessoa que faça o que é certo, nem mesmo uma. Será que essas pessoas más nunca aprendem? Elas devoram o meu povo como quem come pão e não pedem a ajuda de Deus. Mas elas vão tremer de medo, pois Deus está com aqueles que lhe obedecem. Os maus querem destruir as esperanças dos pobres, mas o Senhor os protege. Que a salvação venha do Monte Sião para o povo de Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo escolhido se alegrará, Jacó cantará de felicidade. Vamos agora para uma reflexão sobre o Salmo. Este Salmo começa com uma frase pesada, mas verdadeira. O tolo diz no seu coração: Deus não existe. Não se trata apenas de uma negação teológica, mas de uma vida sem temor a Deus, onde cada escolha é feita baseada no ego, no poder, no prazer. É o retrato de uma sociedade onde Deus foi colocado de lado, e a consequência é clara: corrupção, destruição e vazio. Davi não está falando apenas sobre ímpios declarados. Ele está falando de uma condição espiritual, quando o coração se torna frio, insensível, surdo à voz de Deus. Pessoas que vivem como se nunca tivessem de prestar contas a ninguém. Vivem como reis de si mesmos, sem perceber que estão marchando rumo à destruição. Mas há algo profundo e consolador nesse salmo: Deus está olhando. Ele não está cego. Ele não está distante. Ele observa, do céu, à procura de alguém que ainda o busque. Mesmo que todos estejam corrompidos, ele busca um coração quebrantado, sincero, um servo fiel. E há um contraste lindo no final do salmo: os maus tentam destruir os pobres, mas o Senhor é refúgio para os humildes. Deus não se esquece dos que o amam. E mesmo em tempos de injustiça, ele promete restauração. Jacó, o símbolo do povo de Deus, cantará de alegria. O Salmo 53 é um chamado ao arrependimento, mas também é uma promessa de livramento e restauração. Ele nos desafia a não sermos como os que vivem sem Deus, mas como aqueles que esperam nele com confiança. Ouviremos agora duas histórias fictícias que vai nos servir de inspiração. Primeira história: o palácio sem luz. Em uma terra distante, havia um rei que mandou construir um enorme palácio, cheio de espelhos, mármore e ouro. No início, tudo era iluminado por uma tocha que queimava no centro do grande salão, uma chama trazida do templo sagrado, símbolo da presença de Deus. Mas, com o tempo, o rei começou a se achar suficiente. Mandou apagar a chama. Não preciso mais dela. Eu sou luz suficiente. As pessoas aplaudiram. Os sábios foram calados. O templo foi fechado. O palácio ficou às escuras,
mas ninguém notou. Os espelhos ainda refletiam o que restava da luz antiga. Com os anos, tudo foi se deteriorando. O ouro perdeu o brilho, os espelhos racharam, a escuridão se espalhou. Mas ninguém sabia mais o que era luz, então chamavam a escuridão de progresso. Um dia, um velho servo entrou escondido e reacendeu a tocha com a chama original que havia guardado por décadas. O salão brilhou como nunca, mas ao invés de alegria, o povo ficou irritado. Essa luz mostra o quanto estamos sujos. Apague isso. A chama foi sufocada mais uma vez. Essa história é uma metáfora do mundo sem Deus. Vivemos rodeados de aparências, confiando em reflexos frágeis, enquanto a verdadeira luz é rejeitada. Mas a chama de Deus ainda pode ser acesa, se alguém tiver coragem de buscá-la. Segunda história. A cidade sem céu. Numa pequena cidade chamada Calva, ninguém mais olhava para o céu. Literalmente. Com o tempo, grandes arranha-céus cobriram tudo. As janelas passaram a ser voltadas para dentro. As luzes artificiais eram tão fortes que as estrelas desapareceram. E com o tempo, as pessoas começaram a dizer: o céu nunca existiu. Crianças cresciam sem saber o que era luar. Os mais velhos eram ridicularizados quando diziam que o sol ainda brilhava lá em cima. Isso é coisa de gente fraca, diziam os líderes. Nossa energia é suficiente. Um garoto chamado Eli, curioso e inquieto, decidiu subir até o topo da construção mais alta da cidade. Levou dias. Mas quando chegou lá, viu o céu. Viu estrelas. Viu a lua. Chorou. Sentiu calor. Sentiu esperança. Desceu correndo, tentando contar para todos. Mas ninguém quis ouvir. Você está louco. Aqui é tudo o que existe. Eli não desistiu. Começou a ensinar crianças a construir escadas. E, um a um, novos olhos viam o céu. Até que a cidade foi sendo transformada, não de fora para dentro, mas de cima para baixo. Essa é a história dos que ainda buscam a Deus num mundo que nega a sua existência. A luz do alto ainda brilha, e há sempre um caminho para reencontrá-la. Feche os seus olhos neste momento, faremos uma oração poderosa. Vamos orar juntos. Senhor Deus, vivemos dias difíceis, onde muitos te rejeitam com palavras e ações. O mundo se tornou um lugar escuro, frio, sem direção. Mas sabemos que o Senhor ainda observa, ainda busca, ainda ouve. Que o nosso coração nunca se torne tolo, nunca diga Deus não existe. Dá-nos fé para continuar, luz para caminhar, e coragem para sermos fiéis mesmo quando tudo ao redor parece perdido. Restaura nossa alegria, fortalece nossa fé, e guarda nosso coração em Ti. Em nome de Jesus. Amém. E agora eu te pergunto: você tem vivido como quem crê em Deus, ou como quem apenas diz crer? Você já sentiu a solidão de ser o único a confiar em Deus no mundo que o rejeita? Se esse vídeo falou ao seu coração, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, e se inscreva aqui no Refúgio de Oração. Juntos, vamos manter a chama da fé acesa, mesmo em meio à escuridão. Porque Deus está vendo, Deus está agindo, e Ele ainda é o nosso refúgio. Que a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que excede todo entendimento, repouse sobre sua vida. Shalom.